Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 3, referente à resolução de sistemas lineares. E como eu já havia apontado na aula anterior, a gente vai usar todo o arcabouço que a gente viu para entender, um pouco de forma mais geral, o que acontece quando eu tenho um sistema linear de solução única, que é o exemplo 1. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. Sugiro ver, dar uma olhada com calma, com tranquilidade, para voltar a entender os conceitos que ali estão, tá? Então, pessoal, vamos lá. Ó, eu tinha falado das três possibilidades de solução que você pode ter quando tem um sistema linear. A gente vai falar agora do sistema de solução linear única, tá? Esse aqui no caso, tá? Você fala, poxa, mas o que tem para falar? Ou tem solução única, ou infinitas, ou não tem. Mas agora a gente vai fazer uma leitura, uma interpretação do ponto de vista de álgebra linear, tá? Então veja o seguinte, quando você tem uma solução única, pessoal, o que eu quero fazer aqui para tornar isso mais acessível? Eu vou pegar o nosso sistema linear e vou passar para aquela versão ou forma matricial, né? O que é fazer isso? Então eu vou escrever a matriz de coeficientes das equações. Então pego as equações aqui que estão aqui, esquece esse lado aqui, isso aqui é o B, é o vetor B, né? Tá? Então esse aqui é o vetor B, já jogo aqui para o vetor B, beleza? E o que sobrar aqui desse outro lado da igualdade, pessoal, são os coeficientes das nossas equações. Então eu só vou escrever na matriz A os coeficientes da primeira equação, da segunda equação, tá? E eu tenho que ser compatível ou coerente, pessoal, com a ordem, né? De modo que esse A vezes esse X, né, vai ser igual ao B, vai produzir, ou vai voltar, ou vai retornar esse sistema linear. Então repara que esse x1 vai multiplicar por 2 a primeira equação, e o x2 vai ser multiplicado por 1. De modo que quando multiplicar linha por coluna, eu vou somar 2x1 mais x2, que vai ter que ser igual a 3. Então está compatível, está tudo correto, está tudo na ordem certa. Tá? Legal. Agora, o que eu vou fazer com a matriz A e com o X e com o B? Eu vou escrever naquele formato que a gente já tinha falado que é possível, pessoal. Eu posso pegar aqui, por exemplo, a primeira coluna da matriz A, né? Que é 2 e 1, né? E aí seria 1 e A2, 1. Então aqui eu substituí por 2 e 1. Isso tudo vai ser multiplicado por x1, tá? E a outra informação que eu tenho, que é a segunda coluna da matriz A, né? A segunda coluna da matriz A, que é A1, 2 e A2, 2, vai ser substituída, portanto, por 1 e menos 3, vezes o x2. A soma aqui vai ter que ser tal, pessoal, que isso seja igual ao vetor B. Então eu quero achar qual é o valor de x1 e qual é o valor de x2, tais que eu consigo achar esse vetor B, né? Esse vetor B aqui desse sistema. Então o que a gente pode interpretar aqui, pessoal? Quero descobrir quais são os valores únicos de x1 e x2, tais que B é descrito como uma combinação linear das colunas da matriz A. Tá? Nesse nosso caso, só existe uma possibilidade, que é o valor 1 para x1 e 1 para x2. E reparem que aqui esse vetor, como ele está deitado, eu tive que representar aqui com um transposto, ó. Tá bom? Muito bem. Aí você fala, tá ok, parece que você só tornou mais difícil, né? O que a gente já sabia. Não, calma. Agora foi o que eu falei, a gente vai ter uma interpretação em termos de álgebra linear, de quando eu tenho uma solução única, tá? Então se eu pegar aqui a matriz A, que é 2, 1 e 1 menos 3, eu vou ter aqui a primeira coluna e a segunda coluna da matriz A, tá? Então estão dadas aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Primeira coluna e segunda coluna, legal. Então o que eu sei? Eu sei que essas colunas da matriz A são linearmente independentes e formam uma base para o R2. Aí você fala, peraí, o que é linearmente independente? Eu não consigo a partir de uma chegar na outra, né? Isso é linearmente independente. Então, veja o seguinte, como é que eu represento isso geometricamente? Eu tenho aqui a primeira coluna da matriz A,
é esse vetor. Como é que eu escrevo esse vetor? Isso aqui é o componente x1 do vetor. Então eu vou andar duas casinhas aqui, ó. 1, 2, tá? Essa aqui é a segunda componente desse vetor. Então eu vou andar uma casinha aqui, ó. 1. Então aqui eu desenho, ó, saio sempre da origem e chego aqui no ponto 2, 1, tá? Agora, como é que eu desenho a segunda coluna? Eu vou pegar aqui, eu vou andar 1 em x1, tá? Andei 1 em x1 e vou andar menos 3 em x2, na coordenada x2, né? Então, menos 1, menos 2 e menos 3. Está aqui o nosso vetor, esse, portanto, é o nosso vetor referente à segunda coluna da matriz A. Repara que eu posso fazer uma combinação linear desses dois vetores, pessoal, para gerar qualquer ponto, né, aqui dentro do R2, para gerar qualquer outro vetor dentro do R2. Tá? E aí você fala, em particular, eu posso gerar o vetor B, né, que é referente ao termo independente ali. Tá? Então a questão nossa agora, pessoal, tá bom, eu quero então fazer o seguinte, eu quero a partir da primeira coluna da matriz A e da segunda coluna da matriz A, obter ou gerar o vetor B. Tá? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou achando a solução do nosso sistema linear. Então eu tenho que dar qual é o valor de x1 e x2, tais que eu consigo chegar em B. E para isso, basta colocar 1 e 1, como está colocado aqui. Ó. Se eu colocar 1 e 1, o que vai acontecer? Eu vou somar esses dois vetores aqui, vou fazer uma soma de vetores, e o vetor resultante, que é esse roxinho aqui, vai ser o nosso B, que é a nossa solução do sistema linear AX, né? Então aqui eu propus um AX estrela, tá? Que vai me dar esse vetor B, tá? Então essa abordagem, essa visão de álgebra linear é legal porque você começa a entender, tem solução por quê? Porque você está achando uma combinação linear das colunas de A, tal que produz também o vetor B, que está no plano cartesiano, aqui no caso. Tá? Uma outra definição importante, pessoal, é que nesse caso aqui, a gente tem uma matriz A, e essa matriz A tem uma coisa chamada posto. O que é o posto? O posto é a dimensão da imagem de A. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, e multiplico um valor x qualquer, x', e obtenho um y', esse y' é o resultado dessa multiplicação de x' por A. Isso pertence à imagem. Né? Então, essa imagem, pessoal, é nada mais do que eu apliquei a transformação A e, em retorno, o que eu vou obter de resultado? Tá? Isso aqui pertence à imagem de A, que é o y'. Tá? Então, essa dimensão da imagem de A é o que? São os vetores que eu posso gerar. Eu posso gerar qualquer vetor dentro do R2, porque as minhas colunas da matriz A me possibilitam isso, são linearmente independentes. Tá? Então, eu consigo ter a dimensão da imagem de A, na verdade, o número de colunas linearmente independentes da nossa matriz, que é, no caso, A. Tá? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai finalizar essa aula. Espero que vocês tenham gostado, achado interessante. Na próxima, a gente vai dar continuidade a essa análise, seguindo naqueles 3 casos que eu já havia mencionado, e usando esses conceitos aí, usando essa notação de álgebra linear. Muito obrigado e espero vocês na aula 4, então. Um abraço, pessoal. Tchau.